Bom dia, tudo bem? A aula hoje é sobre aspectos nutricionais e metabólicos da gestação, certo? No convite para essa aula, a gente ia falar também dos aspectos da dietoterapia na gestação, mas acabou a aula ficando muito longa, porque é muito importante a gente entender primeiro o metabolismo, a fisiologia da gestação, para depois a gente falar da questão nutricional. Então, aí a gente resolveu dividir a aula em 2 dias, certo? Então, eu vejo vocês depois, para a gente continuar, certo? Vai ficar a aula 1 e a aula 2. Mas vamos falar, assim, sobre o ganho de peso na gestação e as necessidades nutricionais na gestação. Aí eu dividi para a próxima aula de terapia dos principais problemas na gestação, certo? Estão conseguindo me ouvir aí? Será? Vamos ver eles respondendo. Ah, que ótimo. Deixa eu passar. Vou passar aqui, né? Aqui. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Raquel, sou nutricionista, sou formada aqui pela UFG, fiz residência lá em Brasília, na Secretaria de Saúde, e fiz depois um mestrado aqui na UFG. Então, hoje eu sou servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sou consultora em amamentação, eu tenho uma certificação internacional de consultora em lactação, certo? E sou professora de nutrição materno-infantil, atendo no consultório, nutrição materno-infantil e também consultoria em aleitamento materno. Parece que tem alguém não escutando, olha para você ver, tá? Então, a aula de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre 2 aspectos, a fisiologia da concepção e da gestação e aspectos nutricionais da gestação. Então, em relação à concepção, né, desde a pré-concepção, os organismos, tanto feminino e masculino, eles devem se preparar. De que forma? Né? Para nutrir as células germinativas, é importante modular algumas disfunções hormonais, como, por exemplo, quando existe uma síndrome do ovário policístico, né? Existe essa disfunção. É preciso recuperar deficiências nutricionais, né? Para que nesse período a mulher e nem o homem para a produção de espermatozoides estejam com nenhuma deficiência nutricional. E atingir o peso adequado, certo? Porque a obesidade e o sobrepeso estão diretamente... Ixi, aconteceu alguma coisa. Problemas de conectividade. Certo? Então é importante atingir o peso adequado para chegar na gestação num peso adequado, que nós vamos conversar um pouquinho sobre as consequências do excesso de peso na gestação. Mais para frente nós vamos falar isso. Então, recomenda-se iniciar um acompanhamento nutricional pelo menos 3 meses anteriores à concepção, para já começar a recuperar essas deficiências nutricionais e se aproximando desse peso adequado. Então, na gestação, né, da fecundação ao parto, a nutrição e o requerimento de nutrientes é alto para que o embrião se desenvolva plenamente. Né? Como a gente já viu, falamos aqui uma aula sobre os 1000 dias da criança. Os 1000 dias na vida da criança. Para quem não perdeu a aula, eu sei que sempre fica disponível, né, para assistir depois a gravação. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Os 1000 dias, o que significa? É um período que vai desde a concepção, né, quer dizer, quando a célula masculina encontra com a célula feminina e forma um embrião. Então, é desde a concepção até os 2 anos de vida da criança. E vários estudos, né, como a gente viu na última década, vários estudos fornecem evidências que associam a nutrição e também esses estímulos externos, como, por exemplo, se o bebê nasce prematuro ou não, e poluição, esses ambientes externos que estão relacionados com mudanças permanentes na fisiologia do organismo, quer dizer, a expressão de genes, né? Então, se o bebê vai ter uma chance maior de ter uma obesidade no futuro, né? Então, essa é uma fase que se mostrou muito suscetível. Então, esses efeitos da nutrição nesse período, eles podem trazer consequências para hoje, como também para a vida futura, quando aquela criança ela é um adulto. Né? Então, uma criança exposta, por exemplo, a um baixo ganho de peso durante a gestação, ela pode
ter uma chance maior de desenvolver obesidade e síndrome metabólica no futuro. Então, por isso que então é importante a gente cuidar desse bebezinho desde a concepção até os 2 anos de idade. Então, hoje, como a gente está falando em nutrição na gestação, a gente está pensando somente nesse período, né? Desde a concepção até o parto, certo? Mas com esse enfoque, com esse olhar de que é um período crítico, é um período em que é importante a gente cuidar da nutrição também e diminuir esses fatores externos que são prejudiciais, porque cuidando disso você consegue melhorar a saúde dessa criança, tanto enquanto ela é uma criança, como também melhora a saúde dela quando ela é um adulto, né? Principalmente reduzindo a chance dela ter obesidade, a chance de síndrome plurimetabólica, doenças cardiovasculares, a gente melhora também a capacidade cognitiva, a saúde óssea. Então, é muito importante a gente cuidar, né, desse período, principalmente da nutrição. Então, durante a gestação, o corpo passa por uma série de adaptações, né? Então, existem um aumento de todos os hormônios da mulher, principalmente a gonadotrofina coriônica e o lactogênio, um aumento de todos os hormônios, mas somado também com a gonadotrofina coriônica, que é um hormônio novo, e o lactogênio placentário, certo? Muitos desses hormônios, né, como por exemplo a prolactina, existe uma produção de prolactina que é placentária, existe uma produção de progesterona também que é placentária e uma produção de estrogênio também que é placentária. Então, além dos hormônios que são naturais do organismo materno, existem também esses hormônios que são produzidos pela placenta durante a gestação, certo? E também alterações enzimáticas, nós vamos falar aqui sobre várias outras alterações. Então, por exemplo, a presença do feto em si, só por ele estar ali, né, o feto, já acontece uma alteração, uma adaptação, que é em relação ao aumento do volume uterino. E nós temos que pensar nesse feto como uma unidade metabólica, né? O bebê em si, o feto em si, ele tem uma necessidade de nutrientes própria dele, então quer dizer, o fato dele estar ali vai aumentar a necessidade metabólica da mulher, certo? Esse feto, como unidade metabólica, é importante que a gente entenda isso. Ele busca nutrientes energéticos, plásticos e oligoelementos dos depósitos maternos, sem considerar se há reposição ou não. O que isso significa? Se a mulher está fazendo uma baixa ingestão de cálcio, por exemplo, muito provavelmente pode não faltar cálcio para o bebê, mas o que acontece com a mãe? Ela vai ter uma reserva de cálcio prejudicada, uma saúde óssea prejudicada. Então é importante que elas tenham uma nutrição adequada também para manter suas reservas e manter a sua necessidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então é importante entender isso, né? Esse feto como unidade metabólica, ele sempre vai buscar esses nutrientes, né, energéticos, plásticos e minerais, vitaminas, desconsiderando as reservas maternas. Então, muitas vezes falta para a mãe, mas não falta para esse bebê, certo? Aí algumas adaptações da gravidez, né? Como nós falamos, existem 2 principais hormônios, que são a progesterona e o estrogênio, que são produzidos tanto pelo corpo materno como também pela placenta. Esses hormônios vão ser os responsáveis por muitas das alterações que acontecem no corpo da mulher durante a gestação. Então, para vocês entenderem, a progesterona, ela tem uma ação vasodilatadora e o estrogênio tem uma ação vasogênica. O que isso significa? Vamos ter vasos novos e vamos ter vasos mais dilatados. E a gente vai ver lá, quando falar da parte cardiovascular, né, do sistema cardiovascular, que existe um aumento também do volume sanguíneo, certo? Também provocado por essas 2 ações desses 2 hormônios. Essa ação vasodilatadora e vasogênica, ela acontece principalmente para favorecer a perda de calor, certo? Porque o metabolismo, como a gente já falou, basal da grávida, ele é mais elevado, certo? E aí, por exemplo, acontece, essa ação vasodilatadora pode fazer eritema palmar, né, que é a mão vermelhinha, spiders, que são algumas veias que ficam aparecendo. No sistema tegumentar, que é a pele, né, o que a gente observa? O aparecimento de melasma e da linha nigrans. Essa linha nigrans é aquela que fica na barriga, assim, no meio da barriga dividido, que é uma resposta ao aumento da melatonina também, cuja secreção ela é estimulada pelo aumento da progesterona.
Pode acontecer uma hipertricose, o que é isso? É uma manifestação da vasogênese induzida também pelo estrógeno na periferia do bulbo folicular e da vasodilatação promovida pela progesterona. Então, o que acontece? É como se o cabelo tivesse mais irrigado. Então, como ele recebe mais sangue, ele não cai, ele fica mais firme. Então, a mulher fala assim, que ela muitas vezes ela sente o cabelo mais volumoso, né, mais brilhoso, mas principalmente o que a gente observa é que ele para de cair. E é interessante a gente explicar isso para as mães, porque muitas vezes elas reclamam muito no pós-parto que o cabelo cai muito, mas essa queda de cabelo no pós-parto também está relacionada ao fato de que esse cabelo não caiu durante a gestação. Então, o que mais que acontece? A gente observa que o cortisol na pele, né? O cortisol associado com a distensão abdominal, a distensão da mama, o acúmulo de tecido adiposo no abdômen, nas mamas e na região lateral das coxas é o que pode provocar o aparecimento das estrias. Em relação ao aparelho digestivo, a mulher ela pode ter fome e apetite exacerbados, nós vamos explicar um pouquinho também por que isso acontece, aversão a alguns alimentos, principalmente os alimentos gordurosos, a malácia, que ela acontece principalmente quando a mulher passa por algum tipo de restrição, por exemplo, deficiência de ferro, principalmente. Malácia é quando ela tem vontade de comer coisas que não são comida. Por exemplo, a gente escuta relatos assim, de mulher que tem vontade de comer a parede, de sabão. Então, isso acontece, está muitas vezes associado também a deficiências nutricionais. Então, quando acontece também, né, desejos, vômitos, enjoo, que está muito associado nesse começo da gestação, porque a gonadotrofina coriônica é um hormônio que é produzido principalmente no início da gestação, e quando a placenta já está implantada, já está produzindo os hormônios, a gonadotrofina coriônica ela vai caindo, né, o volume sanguíneo desse hormônio, então é o que melhora muitas vezes o enjoo né, que a gente fala, né, depois da 12ª semana de gestação ele vai começando a melhorar porque esse hormônio muitas vezes vai começando a cair. Pode acontecer também um aumento da salivação, que é chamado de pitialismo ou celorreia, e um pH mais baixo da gengiva. E também uma hipertrofia das gengivas, que é por conta da ação do estrógeno e da progesterona. Todos esses problemas orais, né, que a mulher tem da gengiva, a nutrição está muito associada, né? Então é possível a gente melhorar esses problemas na gengiva aumentando o consumo de vitamina C, né? Então eu vou falar um pouquinho também sobre isso mais para frente, né? Então que essa mulher, quando ela faz o consumo de vitamina C de 6 em 6 horas, ela consegue manter alguma fonte de vitamina C, que é simples, é alguma fruta, né? Só aumentar o consumo de frutas durante a gestação, ela consegue manter uma vitamina C mais alta de forma frequente, né, ao longo do dia, e com isso melhorar esses problemas gengivais por conta da saliva, né, e também esses sangramentos gengivais que às vezes elas têm. Claro, a gente é sempre associado ao tratamento com o dentista, tá? Então é importante, se tem algum tipo de alteração na gengiva, que ela seja encaminhada para tratamento odontológico. Aliás, todas as gestantes deveriam fazer. Acontece também uma insuficiência relativa da cárdia, né? Então é um efeito relaxante da progesterona. São dois hormônios, a relaxina, que é um hormônio que faz esse relaxamento também da musculatura lisa, e a progesterona também faz esse relaxamento de toda a musculatura lisa. Então acontece essa insuficiência da cárdia. E isso aí a gente vai ver o que pode levar, que normalmente é queimação, refluxo, tá? São alterações do aparelho digestivo. Então, como eu falei, né, essa insuficiência relativa da cárdia, ela pode levar a regurgitações e esofagite de refluxo. A vesícula biliar também, ela tem uma atividade diminuída, principalmente em resposta a estímulos para contrair e enviar a bile até o duodeno. Então, como essa atividade fica comprometida, o que pode acontecer? Uma sensação constante de plenitude, né, que elas falam, usam muitas vezes, estou empachada, estou o tempo todo sentindo que está cheia, né? Então, porque pode acontecer um tempo de esvaziamento gástrico aumentado por deficiência aí dessa enzima. O intestino, ele também tem atividade reduzida. O tempo de trânsito intestinal aumenta muito. E como ele fica mais lento, né? Então, o bolo fecal demora mais tempo
para passar ali no intestino grosso, vai tendo uma reabsorção maior de água, né? Então, quando tira mais água, isso pode levar a uma obstipação e também a hemorroidas. A hemorroida também ela pode acontecer simplesmente pelo peso da barriga, né, do feto ali comprimindo essa região inferior do corpo. Então, em relação ao aparelho circulatório, existe um incremento de volume que a gente fala que é entre 40% e 50%. Né? Acontece também, como eu já falei, a angiogênese, né? Quer dizer, mais vasos e vasos dilatados. Acontece, a gente vê isso na mama. Existe também uma interposição placentária e circulação venosa arterial. Quer dizer, existe uma circulação alternativa ali dentro do corpo da mulher, que é essa circulação da placenta com o feto. Pode acontecer essa compressão uterina das veias ilíacas e veia cava inferior. Tá? Então, por isso, né, essa compressão uterina, ela leva a esse retorno venoso prejudicado, que pode levar a um edema, né, e por isso que muitas vezes é recomendado que essa mulher fique em decúbito lateral esquerdo, né, ela vai ficar deitada do lado esquerdo para melhorar esse retorno venoso, certo? Então, o que a gente observa também nessa aparelho circulatório é que existe uma hipertrofia do coração e um deslocamento desse eixo. Então, muitas vezes, se ela vai fazer um eletrocardiograma, é importante avisar que está gestante, porque pode ter alteração, certo? A pressão, ela pode diminuir, né? Então, acontece também pelo aumento do volume, né? Essa diminuição da pressão. E também uma hemodiluição dos elementos sanguíneos. Então, quer dizer, as células sanguíneas, elas vão estar numa menor concentração, por quê? Porque tem mais volume, certo? Todas essas alterações do sistema circulatório, elas visam promover uma reserva sanguínea para o momento do parto e também defesa contra hemorragias. No sistema urinário, né? Então, em decorrência desse volume grande, né? Quer dizer, nós temos quase 50% a mais de sangue, de líquidos, praticamente todas as funções dos índices de fluxo renal são aumentados, quer dizer, o rim vai funcionar mais. Pode acontecer também uma retenção de sódio e água, né, que a gente fala que está associada ao edema. E também uma hipotonia, né, porque como a gente tem aquele hormônio, a relaxina e a progesterona, que fazem com que todas as células da musculatura lisa fiquem mais relaxadas, pode acontecer uma hipotonia da parede do sistema coletor intra e extrarrenal, né, como eu já falei, que é o músculo liso. Isso aí predispõe a cálculos renais e também infecções urinárias, né, a infecção urinária ela é bem frequente nessa população gestante. E aí o sistema osteoarticular, o que acontece? Um equilíbrio entre a secreção de paratormônio e calcitonina se faz no nível mais elevado durante a gravidez. Então os ligamentos e cartilagens, eles vão tornando-se mais elásticos e mais predispostos a entorses e fraturas, né? E também acontece aquela hiperlordose progressiva, né? Com o acentuamento da curva da coluna. A mulher, ela está mais predisposta, né? A entorses e fraturas. Em relação ao sistema nervoso central, a alteração mais frequente é a sonolência, né? Então, existe mesmo esse cansaço, essa sonolência durante a gestação, mas também uma labilidade emocional e uma insegurança que também está associada a outros fatores externos que podem acontecer na vida dessa mulher. Em relação ao metabolismo, existe um elevado anabolismo, né? Primeiro, a gente está falando da primeira metade da gravidez. Então, na primeira metade da gravidez acontece esse anabolismo elevado, mas o feto ainda não representa uma sobrecarga nutricional significativa, né? Então, quando ele ainda é muito pequenininho, a necessidade de energia dele é muito pequena e quase não faz assim diferença em relação à necessidade nutricional, né, e metabólica da mulher. Mas existe esse anabolismo elevado. O que significa anabolismo? É quando o nosso corpo ele trabalha para armazenamento de energia. Então, nós precisamos de armazenar energia, precisamos de armazenar proteína, né? Então, é quando isso acontece, né? Então, existe um anabolismo e esse feto ainda não representa sobrecarga nutricional, isso na primeira metade da gravidez. Na segunda metade da gestação, o que a gente observa? Depósitos de proteínas, lipídios e carboidratos. E acontece também um incremento ponderal do feto e crescimento placentário, o que eleva as necessidades calóricas e aumenta o metabolismo materno, certo? Então, nessa segunda metade, o feto ele já vira uma unidade metabólica, né? Ele já tem um requerimento maior, mas continua também acontecendo o depósito de proteínas, lipídios e carboidratos. Também é uma fase em que o anabolismo está presente. Em relação ao metabolismo da água, né?
Então, existe um aumento da retenção hídrica, né, porque diminui a osmolaridade plasmática. E vão ser mais ou menos 3,5 litros de conteúdo hídrico, que é feto, placenta e líquido amniótico, 3 que estão relacionados à expansão do volume plasmático, tamanho do útero e mama, ou seja, um total de 6 litros de água a mais, certo? Em relação ao metabolismo da água, também é importante ressaltar aqui que acontece uma variação, às vezes, de até 1 quilo, né? A mulher, às vezes, se pesa de manhã e se pesa de noite, e à noite ela está 1 quilo mais né, assim, pesada. E essa é uma alteração que a gente fala que é fisiológica, acontece mesmo, pode acontecer, até 1 litro, até 1 quilo está dentro do padrão de normalidade relacionado à gravidez, tá? Acontece principalmente pelo que a gente já falou da compressão da veia cava. Em relação ao metabolismo proteico, então, glicídios e lipídios, né, eles são utilizados como substrato energético para poupar proteína e aminoácidos para a síntese tecidual e fetal e das estruturas maternas. Então, o que isso significa? Que quando a gente vai falar da alimentação, a gente existe um aumento da necessidade de proteína, mas também existe uma importância em oferecer carboidratos e lipídios para que esses sejam utilizados como energia para poupar a proteína para essa função plástica e estrutural necessária durante a gestação, entendeu? Então é importante existir um aumento ali do consumo de tanto proteínas, lipídios, quanto carboidratos também, certo? Então, como a gente já falou, existe essa hemodiluição e uma maior captação materna desses aminoácidos, isso aí pode levar a uma redução das proteínas plasmáticas, como por exemplo a albumina. Então, quando a albumina cai, o que acontece? Edema, tá? Então é um outro motivo pelo qual pode acontecer o edema. Então, o metabolismo dos carboidratos. O que acontece? Nesse período gestacional, né, principalmente, inclusive nas mulheres que têm um peso adequado, elas estão com um risco maior de desenvolver diabetes gestacional. Por quê? É uma questão fisiológica, porque existe um aumento fisiológico, né, existe uma resistência à insulina na gestação que ela é fisiológica. Né? E aí, com isso, leva a uma intolerância à glicose. Essa resistência à insulina ela acontece durante a gestação, principalmente para favorecer que a glicose esteja mais abundante no sangue e com isso, né, que esse sangue esteja mais concentrado, porque vai acontecer uma passagem dessa glicose do sangue materno para o feto por uma diferença de gradiente de concentração. Então, aquela glicose vai sair do meio que está mais concentrado para o meio menos concentrado, e é assim que vai acontecer essa nutrição do feto, entendeu? Então, é importante, é uma adaptação fisiológica importante, essa resistência à insulina, certo? Uma outra coisa que é normal a gente encontrar na gravidez é uma leve hipoglicemia de jejum, certo? Uma hiperglicemia pós-prandial, quer dizer, depois que ela come, a glicose está mais alta, que é justamente para favorecer essa passagem para o feto, certo? E acontece também uma hiperinsulinemia, né? Uma produção maior de insulina, uma quantidade maior de insulina circulante, porque existe essa resistência, né, à insulina. Na primeira metade da gestação, né, esse excesso de calorias ele é conduzido para a formação de reservas lipídicas e de glicogênio, mantendo mais baixos os valores de glicemia. E na segunda metade da gestação, a placenta ela também vai produzir hormônios anti-insulina, que é o lactogênio placentário, que vai também prejudicar essa sensibilidade periférica à insulina, e os níveis de glicemia aumentam e vai ter mais glicose disponível para o feto, né, que foi o que eu já expliquei. Em relação ao metabolismo lipídico, existe um armazenamento de gordura também, e um aumento do colesterol e dos triglicerídeos, né, que é comum a gente, nós temos que cuidar, né, da quantidade de colesterol, de triglicerídeo da dieta materna. Desculpa, ficou errado, triglicerídeos, não é triglicerídeos, tá? Desculpa. Então, pode acontecer um aumento do colesterol e triglicerídeos, então precisa de ter um cuidado em relação a os alimentos que são fontes desses esses lipídios. Isso acontece por uma redução da atividade da hepática da lipase, né? Então, quer dizer, tem menos lipase, pode acontecer um aumento, né, desses fatores, né, colesterol e triglicerídeos.
Em relação ao metabolismo do ferro, então, o desenvolvimento do feto, placenta e cordão umbilical, né, necessita de uma quantidade maior de ferro disponível para suprir as perdas sanguíneas, tá? Então acontece um aumento das necessidades. Mas existem alguns mecanismos fisiológicos para manter o estado nutricional de ferro, que é a amenorreia, né? Então por isso durante a gestação não tem sangramento, e uma absorção máxima desse nutriente durante a gestação. E o que acontece que a gente observa? Muitas vezes que em gestantes não suplementadas, os valores de hematócrito, hemoglobina e ferritina diminuem durante a gestação, principalmente a partir do segundo trimestre. Então é importante a suplementação com ferro durante a gestação. Acontece também um aumento das necessidades de folato e vitamina B12, né? Como o folato tem que ser suplementado já desde o início, né? Então é recomendado que todas as mulheres que desejam engravidar sejam suplementadas com pelo menos 500 microgramas dia de ácido fólico, certo? Porque também os níveis adequados de folato diminuem. Quando os níveis de folato diminuem, a incidência de defeitos congênitos do tubo neural aumenta. Então por isso é importante também a suplementação. Outra coisa que acontece é que com o uso de anticoncepcionais, a mulher normalmente faz uma deficiência de folato, né? Então, porque existe uma interação entre esse medicamento e esse nutriente, né, que a gente chama de interação droga-nutriente, atrapalhando a absorção do ácido fólico no uso de anticoncepcionais orais. Então, é importante usar essa suplementação realmente antes da gestação. Engravidou sem querer, não sabia que estava grávida, inicia a suplementação assim que descobriu a gravidez. A vitamina B12 ela deve ser suplementada em vegetarianas e mulheres que não conseguem atingir suas necessidades aumentadas por meio da dieta. Então, muitas vezes, quando a gestante é vegetariana, ela já chega falando, né, e com uma suplementação ou não, né, e existe essa preocupação em relação ao B12 e a gente pode analisar caso a caso. Então agora vamos falar um pouquinho sobre avaliação e prescrição nutricional na gestação. Então, como eu falei que eu queria destacar aqui os efeitos da obesidade na gestação. Então, por que é tão importante a gente chegar, né, na gestação já num peso adequado, ou se esse peso estava mais alto durante a gestação, a gente fazer algumas interferências ali para adaptar, né, o ganho de peso quando essa mulher é obesa e acompanhar essa mulher obesa durante a gestação. Então, ela está incluída nos fatores clássicos, né? A gestação ela está incluída nos fatores clássicos desencadeadores, né, desencadeantes da obesidade. Então, muitas vezes a mulher ela não tinha um peso não era obesa e aí ela passa a ser obesa após a gestação. Então, 2/3 das mulheres ganham mais peso que o recomendado, tá? O que leva a complicações durante a gestação, além de contribuir também com essa retenção de peso, né, com essa obesidade no pós-parto. E também contribui com a obesidade, com todas as complicações da obesidade ao longo de toda a vida, né? Ela se torna obesa e ela não consegue nunca mais perder esse peso. Então, esse início ou manutenção da obesidade também está associado com inúmeros fatores de risco maternos e também fetais, tá? Mulheres que ganham peso dentro dos limites propostos, elas têm uma chance menor de ter filhos nos dois extremos de peso para a idade gestacional, tanto o bebê baixo peso, quanto um bebê, que a gente fala PIG, né, pequeno para a idade gestacional, como também um bebê GIG, que é um bebê grande para a idade gestacional. Então, ela tem uma chance aumentada de ter filhos nesses dois extremos. A incidência de diabetes gestacional ela é bem maior quando a gestante é obesa, tá? A gestante obesa tem chance 3 vezes maior de ter diabetes do que a população geral, certo? Nas grávidas obesas, essa característica fisiológica ocorre de forma exacerbada, então favorecendo o desenvolvimento da diabetes mellitus-gestacional, como eu já falei. A prevalência também de diabetes tipo 2 pré-gestacional é maior nessa população, quer dizer, ela pode chegar na gestação já com a diabetes tipo 2, né? E aí todos os riscos dessa gestação com diabetes. Então, o que acontece? Recomenda-se que esse rastreamento para diabetes já seja feito nas gestantes obesas no primeiro trimestre, através dessa glicemia de jejum, com o objetivo de detectar pacientes previamente diabéticas que não tenham sido diagnosticadas. Então, se ela é obesa, a gente já vai fazer esse rastreamento antes.
Então, mulheres obesas que têm esse antecedente de diabetes têm risco 2 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, quando a mulher ela é obesa e ela faz diabetes gestacional, ela aumenta muito a chance de ter diabetes tipo 2 no futuro, né? Enquanto aquela mulher que não era obesa e que teve diabetes gestacional, ela tem uma chance de desenvolver a diabetes no futuro. Mas a chance dessa mulher obesa, ela é muito maior. Deu para entender isso? Então, o peso materno ele também é um fator de risco independente para pré-eclâmpsia, certo? Então, se ela é obesa, ela vai ter uma chance maior de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, o que foi comprovado? Que para cada 5 a 7 kg por metro quadrado a mais no IMC pré-gestacional, o risco de pré-eclâmpsia dobra, né? Então, é um risco bem aumentado. Gestantes obesas também estão mais expostas a um risco de parto pós-termo e infecções do trato urinário durante a gestação. Por outro lado, essas obesas também têm um menor risco de parto pré-termo e anemia, tá? A obesidade, ela traz também menores índices de início oportuno da amamentação. Então, assim, a obesidade e também a diabetes gestacional ou a diabetes tipo 2 também, que foi anterior à gestação. Então, a diabetes e a obesidade, elas estão associadas com um atraso da lactogênese fase 2, que é o que a gente chama de apojadura ou descida do leite, quando você compara essa mulher com uma mulher de peso normal. Então, é um fator de risco também para atrasar esse início oportuno da amamentação. Então, vou falar um pouquinho sobre como é que o ganho de peso, né? A gente já falou mais em cima, mas eu vou falar mais aqui. O feto ele vai ter em torno de 2,7 a 3,6 quilos, né? O líquido amniótico é de 900 gramas a 1,4 quilogramas, a placenta também. Então, em relação ao volume sanguíneo, a gente vai falar de 1,5 kg a 2 kg, né? A expansão de líquido extracelular de 900 gramas a 1,4 kg, o crescimento do útero, né, de 1,4 a 1,8, o aumento dos volumes da mama pode ir de 700 gramas a 900, e o aumento dos depósitos maternos ali de 3,6, a gente fala uma média de 4 quilos, né? A mulher ganha uma média de 4 quilos, que é como se fosse uma poupança que ela faz, né, de energia para o período da amamentação. E como é que é esse ganho de peso recomendado, né? Então, existem algumas recomendações, nós vamos discutir, mas a recomendação mais utilizada é que a gente vai fazer um cálculo, né, dessa recomendação de ganho de peso para a mulher de acordo com o seu IMC pré-gestacional. Então, o quanto ela tem que ganhar de peso ao longo da gestação está relacionado com o quanto de peso ela tinha antes de engravidar, certo? E é importante a gente entender isso, assim, que a mulher ela precisa de ganhar peso durante a gestação, que é diferente de engordar, certo? E que não existe mais aquilo, né? De jeito nenhum vocês vão ver em relação a necessidades nutricionais de comer por 2, né? Não existe essa necessidade. O feto é uma unidade metabólica, sim, mas é uma unidade metabólica com um baixo requerimento energético, tá? O requerimento do feto é em torno de, vocês vão ver, de 200 até no máximo 500 calorias, tá? Então, essa mãe, quando ela tem um baixo peso, que significa um IMC abaixo de 18,5, durante a gestação é recomendado que ela ganhe entre 12,5 a 18 quilos, certo? Isso a gente calcula um ganho de peso por semana no segundo a terceiro trimestre de meio quilo, certo? Então, no primeiro trimestre não existe essa necessidade de ganhar peso, tá? Muitas vezes ela ganha, mas não existe essa necessidade. Uma gestante de peso adequado, quer dizer, um IMC entre 18,5 e 24,9, o ideal é que o ganho de peso na gestação seja entre 11 e 16 quilos. Uma média de ganho de peso por semana de 400 gramas por semana. Uma gestante com sobrepeso, quer dizer, um IMC entre 25 a 29, ela deve ganhar entre 5 e 11 quilos, 11,5 quilos, uma média de 300 gramas por semana. Já uma gestante obesa, mesmo assim, ela também tem a recomendação de um ganho de peso durante a gestação, que vai entre 5 a 9 quilos, numa média de 200 gramas por semana, certo? E o que tem acontecido, né? O Conselho de Nutrição, inclusive, emitiu uma nota, tá, que está disponível na internet, se posicionando contrário a essas
essa moda, né, vou chamar de moda, porque é isso mesmo, essa moda de dizer que a gestante ela não precisa ganhar peso, ou que quanto menos peso ela ganha, é melhor, né? Então isso aí não está associado com uma conduta saudável, né? Então é importante sim que ela ganhe peso. E quando ela não ganha peso de uma forma adequada, o que que acontece? Pode interferir inclusive no ganho de peso do bebê, né? Então pode nascer um bebezinho tanto prematuro, como também pode nascer um bebê pequeno para a idade gestacional. Né? Isso a gente tem visto na prática, quem trabalha em maternidade, por exemplo, eu trabalho em maternidade no banco de leite. O que acontece muitas vezes? A mãe chega e aí ela conta na maior alegria, tanto que porque na verdade ela se esforçou muito para isso, mas que ela ganhou 6 quilos durante a gestação. Uma mãe que já era eutrófica, que a gente fala, né? Já tinha um peso adequado e ganhou somente 6 quilos durante a gestação. Olha aqui qual que seria a recomendação, né? Que a gente vê, seria de 11 a 16 e ela ganhou 6. E aí quando você pergunta qual é o peso do seu bebê, normalmente é um peso, um bebê que tem um peso baixo, né? Às vezes ganhou 2.400, 2.300, né? Que é quando a gente vê que o limite ali seria esse bebê nascer com pelo menos 2,5 kg, mas de preferência mais próximo ali dos 3 quilos. Né? Então tem acontecido com certa frequência. E essa mãe, por exemplo, foi orientada a ganhar esses 6 quilos, né? Às vezes por profissionais da área da saúde, muitas vezes nutricionistas mesmo. Então, aí para avaliar, né, o estado nutricional da gestante, a gente vai usar essas duas tabelas aqui, que eu até trouxe a referência, está embaixo, certo? Então, você pode usar tanto a curva de gestante, ela tá na carteirinha também da gestante, como a tabela, certo? E aí também, para avaliar ela durante a gestação, a gente vai considerar o IMC que ela tinha pré-gestacional. Então, a gestante obesa, ela vai usar essa curva de cima. A sobrepeso vai usar essa segunda, né? A eutrófica de peso adequado, essa terceira curva é a de baixo peso, a curva mais baixa. Então, a gente vai classificá-la de acordo com o IMC gestacional e as semanas a semana de gestação que ela tá bom? Então, em relação a estimar o ganho de peso, né? Essa é a recomendação de ganho de peso durante a gestação, segundo o estado nutricional inicial, certo? Então, baixo peso, ela vai ganhar no primeiro trimestre ali 2 quilos, né? Peso adequado 1,6, sobrepeso 0,9, obesidade 0. Se ela não ganha no primeiro trimestre, não tem tanto problema, né? Ela pode recuperar isso aí do segundo e terceiro trimestre, certo? Até chegar nesse peso total, que é o recomendado, certo? A referência está aí no finalzinho da tabela. E o que acontece, como eu falei, né? Um ganho de peso suficiente, ela pode levar a uma restrição do crescimento intrauterino, e essa restrição do crescimento intrauterino, como eu falei, esse bebezinho PIG, né? Como a gente falou da importância, né? Lá no comecinho da aula, de cuidar cuidar desse bebê, né, desde a concepção até a vida adulta. Hoje se sabe que quando acontece essa restrição do crescimento intrauterino, que pode ser por fatores externos, ou por uma mulher que tem uma pré-eclâmpsia, ou realmente porque faltou nutriente para o bebê, quando acontece essa restrição de crescimento uterino, esse é um bebê que vai ter uma chance maior no futuro de ter uma síndrome metabólica e uma doença cardiovascular. Então, por isso é tão importante a gente cuidar desse ganho de peso adequado. Então, existem aqui algumas outras recomendações, né, que por exemplo, essa recomendação da FAO, que para um ganho de peso de aproximadamente 12 quilos são necessários 77 mil quilocalorias, então se recomenda que para ganhar 1 quilo de peso, você precisa de 6.417 calorias. Então, aqui um adicional de caloria, quanto seria o adicional de calorias por trimestre gestacional? Então, no primeiro trimestre, o adicional seria próximo de 85 calorias. No segundo trimestre, um adicional de 285. E no terceiro trimestre, 475. Essa recomendação, assim, existem controvérsias, porque dizem que como cada vez mais as mulheres estão mais sedentárias e que esse aporte de 500 calorias pudesse ser muito, né? Então, assim, está sendo discutido. Mas o que a gente usa é em torno desse valor mesmo, tá?
Então, em relação aos carboidratos, são de 45% a 75% das calorias diárias ou 6 a 9 porções de grãos integrais dia. Proteína, 10 a 35% das calorias diárias ou em torno de 25 gramas dia ou 71 gramas totais. Certo? Então, quer dizer, um adicional é o que ela já consome, né? Então a gente fala que é 1 grama por quilograma por dia, que é né, a população normal teria que ter de proteínas, a gente adiciona as 25 gramas por dia. Os lipídios, né? Então a recomendação é entre 20 a 35%, né? E é importante cuidar dessa adequação do perfil lipídico, porque como a gente falou, ela tem uma chance maior de ter um colesterol alto e um triglicéride aumentado. Então, triglicéride, para isso não acontecer, o que a gente faz? A gente não pode ter um carboidrato refinado excessivo, quer dizer, quando ela começa a comer muito pão, biscoito, bolo, aí começa a aumentar a chance de aumentar o triglicéride. E quando ela começa a comer muitos alimentos ricos em colesterol, também começa a aumentar a chance de ter esse colesterol aumentado, porque isso já pode acontecer de uma forma fisiológica durante a gestação, por isso é importante ter o cuidado, certo? Então, o DHA, né, que é o ácido docosahexaenoico, a gente sabe que ele é fundamental para o desenvolvimento cerebral e visual do recém-nascido, porque ele é um componente estrutural do fosfolipídio ali das membranas celulares. E na nossa população, não existe um consumo adequado de DHA. Por quê? Porque a gente está aqui no centro-oeste, né, baixo consumo de peixes, então é importante muitas vezes fazer a suplementação desse DHA. Nós vamos conversar sobre suplementação, eu tive que jogar para outra aula porque estava ficando muito longa. E então nós vamos conversar na próxima aula mais sobre isso. Então a exposição fetal aos ácidos graxos trans aumenta o risco das doenças metabólicas ao longo da vida. Então o ideal é que não existe dose segura de ácido graxo trans, né? Onde é que está o ácido graxo trans? Na bolacha, industrializada, principalmente nos alimentos industrializados, porque ele é um ácido graxo que ele é produzido. Então, é produzido na indústria. Então, quando você tem um consumo grande de alimentos industrializados, você pode ter um consumo aumentado desse ácido graxo. Então, a ideal é que realmente a gente coma comida de verdade mesmo e isenta de ácido graxo trans. Aí, todas as recomendações de quantidade de cálcio, ferro, todos os micronutrientes, todas as vitaminas e também proteína, lipídio, como que você vai calcular o gasto energético, tá? Eu que trouxe esse material porque tá aí, né? Assim, essa é a referência que é utilizada para falar essas recomendações nutricionais na fase da gestação, tá? Tá tudo nessa referência aí. Ela é disponível na internet, é super fácil de encontrar. Aí eu queria falar um pouquinho também sobre essa revisão de literatura que fala sobre a educação nutricional durante o pré-natal, certo? Para aumentar a suplementação, né? Para aumentar a quantidade de energia e proteína da dieta, né? Que foi que eles encontraram quando foi feita essa educação nutricional no pré-natal. Então, essa revisão, ela forneceu fortes evidências, né, de que a educação nutricional no pré-natal, com o objetivo de aumentar a ingestão de proteínas e energias na população obstétrica em geral, ela foi eficaz na redução do risco de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, de aumento da circunferência encefálica do bebê, aumentando o peso ao nascer entre mulheres desnutridas e aumentando a ingestão de proteínas. Então, assim, mesmo a mulher desnutrida, né, quando ela teve essa orientação, aquele bebê dela nasceu melhor, né? E também quando aumentou a ingestão de proteínas. Não houve evidência de qualquer efeito adverso, né, nesse estudo. E então, o que acontece? É importante que exista essa suplementação equilibrada entre energia e proteína, né? Porque, como a gente falou, é importante que tenha energia de outras fontes que não sejam proteicas, inclusive para você poder poupar a proteína para o crescimento fetal, certo? E essa suplementação equilibrada, o que ela fez? Ela melhorou o crescimento fetal e reduziu também o risco de bebês natimortos, né, que nasceram mortos, e bebês nascidos pequenos, certo? Uma suplementação alta de proteína parece não ser benéfica e pode ser prejudicial ao feto. Quer dizer, quando você aumenta daquela necessidade, que é as 25 gramas por dia, muito mais do que aquilo, também não foi benéfico, tá? Pode até ser prejudicial.
E a suplementação somente de proteína, quer dizer, a proteína isolada, um módulo de proteína ali, o whey protein, não teve efeitos significativos nesse resultado perinatal. Então é importante que seja energia e proteína. Então é tudo, né? Carboidrato, lipídios e proteína. Aí eu queria trazer também, só a título de curiosidade, né? Porque a gente tem escutado falar muito sobre a importância, sobre o consumo de tâmaras, né, no trabalho de parto. Então, algumas profissionais de saúde, às vezes doulas, indicam que a mulher consuma a tâmara no final ali, né, no próximo ao período do parto, para facilitar o trabalho de parto. Né? E aí, essa também é uma revisão de literatura. O que ela encontrou? Desculpa, esse não é revisão de literatura, é um artigo, um ensaio, né? Esse trabalho, ele encontrou que a dilatação cervical média foi maior nas mulheres que consumiram tâmaras, em comparação ao grupo que não consumiu. E como ele é um alimento que a gente fala, é um alimento saudável, né, cheio de energias, nutrientes, e que ficou aí nesse artigo relacionado com esse amadurecimento do colo de útero, ele é recomendável para as mulheres grávidas, principalmente nas últimas semanas de gestação, certo? Então a gente pode sim estimular que essa mulher consuma as tâmaras, tá? E nesse artigo, a quantidade são 6 unidades de tâmara por dia, tá? Só a título de curiosidade mesmo que quis trazer. Então eu faço o convite aí, nós vamos soltar em breve a data dessa próxima aula para a gente poder falar mais um pouco sobre a dietoterapia na gestação, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos aí, eu espero que tenha tirado dúvidas aí a respeito da importância do ganho de peso na gestação, né? Que a gente tenha feito uma revisão aí sobre os aspectos fisiológicos, né, e na gestação, certo? Muito obrigada a todos que assistiram, foi um prazer. Até a próxima.